vamos lá. Aqui. Lei 13.303/16. Lei das estatais. Quando eu falo lei das estatais, eu estou pensando em quem? Empresa pública aí, sociedade de economia mista, tá? Vamos nessa. Primeira coisa, a quem se aplica? Bom, se aplica a EP-SEM. EP, empresa pública, SEM, sociedade de economia mista. Só que aí lembra rapidinho aqui, empresa pública e sociedade de economia mista podem fazer basicamente duas coisas, ou prestar serviços públicos ou exercer atividade econômica em concorrência, mas tem também aquela que exerce atividade econômica em regime de monopólio. Aí vamos lá. Então, se aplica para a empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviços públicos. Então vai se aplicar Correios, Infraero e por aí vai. Ah, tá, peraí, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Serviços públicos. Melhorou, Dalton? Atividade econômica em concorrência. Atividade econômica em monopólio. Aí vamos lá. Isso aqui foi o que eu coloquei para você ano passado. Só que a de Pietro, ela acrescenta algumas informações aqui. Então ela fala o seguinte, que se aplica para a empresa pública, para a chamada empresa pública dependente. É aquela que é dependente de verbas do orçamento. Como é que é essa história de dependente de verba do orçamento para pagar o quê? Despesa de pessoal ou custeio em geral. Beleza. Então, verbas do orçamento para despesas de pessoal ou custeio em geral. O que você percebe aqui? Vai anotando e conversando comigo. Nos três primeiros casos, você percebe que eu diferenciei em relação ao objeto. Se você presta um serviço público, se é uma atividade econômica na concorrência ou uma atividade econômica em monopólio. Eu falo assim, peraí, Sobral. Atividade econômica em monopólio não é a mesma coisa que serviço público? Não. Por quê? Porque para ser serviço público tem que estar previsto aonde? Na Constituição só. Ou na lei. A lei tem que falar, ou a Constituição, que aquilo é serviço público. É uma atividade econômica que nem a lei nem a Constituição chamou de serviço público. Só que diz que só o Estado pode executar. Então, a gente chama de atividade econômica em monopólio. Só seria serviço público se a lei ou a Constituição dissesse expressamente que o quê? É serviço público. Ok? Bom, fala que aplica também para empresa pública e sociedade mista que participe de consórcio. Aí, olha só. Quando eu vou falar de consórcio, esse consórcio aqui... Se eu falar a palavra consórcio, eu acho que eu já namorei um pouquinho com vocês aqui em relação a essa palavra. O que seria esse consórcio? O que te vem à cabeça? A união de quem? De entidades políticas para prestar um serviço de interesse comum. Qual foi o exemplo que eu dei? Do lixo, né? Da coleta de lixo. 3 municípios se uniram para a coleta de lixo comum. Não. Isso aqui é outra coisa. Aqui no sentido de consorciar, no sentido de se associar. Onde se junta, por exemplo, uma empresa pública e uma sociedade mista para executar um determinado empreendimento. Vou dar um exemplo. Junta a Caixa Econômica com o Banco do Brasil para oferecer uma linha de crédito em comunidades carentes da cidade do Rio de Janeiro.
E aí perceba, é uma atuação específica, um determinado empreendimento. Esse consórcio aqui, ele vai ter personalidade jurídica? Não. Eu só quero fazer essa atuação conjunta. Está juntando a Caixa e o Banco do Brasil para fornecer linha de crédito em comunidade carente. Então, quando empresa pública e estatais mistas se unem num determinado consórcio, se unem num determinado objetivo, mesmo assim se aplica a lei das estatais. Ou seja, não é porque elas se consorciaram por determinado objetivo que deixa de aplicar a lei a elas. Conclusão, a palavra consórcio aqui tem alguma coisa a ver com o que eu te falei na última aula? Nada. Isso aqui eu não falei consórcio público. Aquilo lá da última aula é consórcio público. Eu só falei consórcio. Consorciar no sentido de associar, ok? Então vamos lá. Que participe de consórcio. O consórcio não tem PJ, personalidade jurídica, tem como objetivo executar determinado empreendimento. Onde é que isso aqui está previsto? No artigo 1º, parágrafo 5º. O que é o legal aqui dessa norma, gente? A lei das estatais, ela trouxe um mecanismo que já existe na iniciativa privada. Quando, por exemplo, duas empresas se juntam para executar uma determinada obra. Porque cada empresa sozinha não tem capacidade operacional de executar aquela obra. Elas se juntam para poder executar aquela obra. Elas fizeram o quê? Um consórcio. Formou uma nova pessoa jurídica? Não, é só um determinado empreendimento. E essa possibilidade que já existia na iniciativa privada, a lei trouxe para quem agora? Para as estatais. Então, se as estatais quiserem se juntar, se consorciar para executar um determinado empreendimento, elas podem fazer isso? Podem. E quando elas se consorciarem, elas vão formar uma nova pessoa jurídica? Não. Anota o exemplo aqui que eu te dei. Parágrafo 5º. Artigo 1º, parágrafo 5º. Terminou de copiar, não? Oi. Pois é, então, Felipe, é isso que eu queria, assim, incutir na cabeça das pessoas. O Felipe tá falando aqui, né? O 14, que é pequenininho, já foram 13 OJAF na fila. Pra quem não faz ideia, rodar 13 OJAF... Tem um ano de concurso já? Menos de um ano, rodar 13 OJAF é coisa pra caramba. É muita coisa, é muita coisa. Então assim, Felipe, só vai conseguir, cara, quem tiver com o nome lá, velho. Quem não tiver com o nome lá, não vai conseguir. Não vai ter jeito. Porque assim, a gente vive toda hora num cenário de incerteza. Cada hora cai uma bomba diferente. Ontem estava aí, cara, com uma denúncia contra o presidente da República. O cara podia cair... Porque olha só, Felipe, o que eu sempre quero que as pessoas entendam é o seguinte. Quando eu vejo assim, fulano vai cair, vai acolar, sinceramente, cara, no meu atual contexto, o que eu tô preocupado não é com o partido A, B ou C não, cara. É que quando fulano cai, o país vira de cabeça para baixo. A gente sabe disso. Aí o investidor internacional, que tava querendo botar dinheiro, falou assim, vou botar nesse país não, meu. Os caras aí são muito loucos, velho. Os caras toda hora trocam, nunca sabem quem quer. Aí o negócio que me deixa louco, o pessoal fala assim, não, se o Temer cair, convoca eleição direta. Pelo amor de Deus, não faz isso. Faz o que está na Constituição. Observe a Constituição. Porque o cara de fora, o alienígena, o norueguês, né? O cara, né, que sabe seguir as leis, o dinamarquês, fala assim, os caras têm uma Constituição lá, né? Então, há menos 2 anos para terminar o mandato, eleição indireta. Porra nenhuma, povo da rua e volta o cara. Não, aí o cara olha e fala assim, meu irmão, os caras aí é latino-americano, faz o que quiserem. Não pode. Tem que observar o que está na Constituição, e ponto final. Bom, além de empresa que participe do consórcio, também vai se aplicar, olha aqui, para a chamada sociedade... já pode estar? Tá. Bota aí, BB e CEF. Você entende? BB não é bebê. BB, Banco do Brasil. CEF, nem bebê, né, o cachaça? CEF, CEF, Caixa Econômica Federal. BB e CEF realizam um consórcio. BB e CEF realizam um consórcio para fornecimento de linha de crédito em comunidades carentes
no Rio de Janeiro. Aí vamos lá, gente. Quando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil se juntarem nesse consórcio, eles vão formar uma nova pessoa jurídica? Não. E a lei das estatais vai continuar se aplicando a eles? Vai. Tá claro? Bom, também se aplica a sociedade de propósito específico, que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista. Essa aqui você vai encontrar no artigo 1º, parágrafo 6º da lei. Então, ó, quem foi que a Di Pietro trouxe pra gente aqui, além do ano passado? Empresa pública dependente, estatal que participe de consórcio e a chamada sociedade de propósito específico que seja controlada por empresa pública ou sociedade de economia mista. Não, dependente é o seguinte, a gente aqui não observa o que atividade ela executa. É o simples fato dela depender do orçamento para pagar o quê? Ou seja, a renda que ela ofere pela sua própria atividade não é suficiente. Então ela depende do orçamento de impostos para poder pagar seus custos. Agora, se ela presta serviços públicos ou atividade econômica, é indiferente aqui. O fato é que ela depende do orçamento para se sustentar. Tá? Não, ela é dependente, posso botar aquela empresa que a Di Pietro fala, a sociedade econômica da participação do Estado. Peraí, vamos ver o texto da lei. Você está falando sobre o controle acionário do Estado, né? Ó. Peraí. Felipe, artigo 1º, parágrafo 2º. O disposto no capítulo tal aplica-se inclusive à empresa pública dependente. Não pode. Por que não pode? Porque se eu falei empresa pública, é porque ela atende a todos os requisitos. E a que está sob o controle acionário do Estado não atende a todos os requisitos. Então não pode. É empresa pública, só que depende do orçamento. Vamos lá. Próximo aqui. Essas estatais aqui, gente, são estatais só da União ou União, Estado, DF, Município? União, Estado, DF, Município. Então, vou botar aqui, União, Estado, DF, Município. Ou seja, é lei geral das estatais. Qualquer estatal. Ainda tem mais uma coisinha aqui. Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. Ela não é a sociedade mista em si, ela é subsidiária de uma sociedade mista. Aplica leis estatais? Então eu poderia dizer o seguinte, que leis estatais se aplica para as que prestam serviços públicos e exercem atividade econômica, inclusive suas subsidiárias. Sim. Beleza. Show. Também vou acrescentar isso aqui. Então aqui, ó, a Di Pietro ela acrescenta nesse aqui, bota, fala inclusive subsidiárias. Agora eu vou botar um outro tópico aqui. Essa lei tem algumas coisas boas. Essa agora eu acho que é ótima. Vamos lá. A autarquia pode desempenhar atividade econômica? Não. A autarquia desempenha atividade o quê? Típica de Estado. Quem é que desempenha atividade econômica? Empresa pública e sociedade de economia mista. A lei veio falar isso. Só empresa pública e sociedade mista é que podem desempenhar atividade econômica. Então, se alguém ainda tinha alguma dúvida que a autarquia não pode desempenhar, a lei tirou essa dúvida. Beleza? Vamos lá. Bota aqui. O desempenho de atividade econômica
pelo Estado deve, vou botar alto aqui, ó, se dar por EPSEM. Deve. Até pode. Deve. Então agora tem mais dúvida. Tem uma coisa agora que veio aqui na minha cabeça. Pensa como é que o tablado aqui faz minha criatividade fluir. Então, tem uma coisa então no livro de Pietro. Se eu te falar assim, ó. Correio, Nathalie. É uma atividade econômica? É uma organização empresarial, né? Tem uma estrutura de negócio, gera lucro. Mas engraçado, a gente não fala que correio é atividade econômica, a gente fala que correio é serviço público. Porque a lei diz que é serviço público. Mas o que é serviço público é uma atividade econômica? Calma aí. Gerou blackout agora na sala. Vamos lá, vem raciocinando comigo. Eu virei para a Nathalie e falei assim, Nathalie, você olha para o correio, tem uma empresa ali? Tem. Exercendo uma atividade em moldes econômicos? É. Uma organização empresarial que busca lucro. Sim. Mas quando você vai classificar o correio, você não classifica o correio como atividade econômica. Você classifica o correio como serviço público. Olha o que você está me dizendo. Você falou assim, não, Sobral, quando eu olho para os correios, eu vejo atividade econômica. Mas na Constituição diz que é serviço público. Aí eu perguntei assim, então, o que é serviço público também é atividade econômica? Puta, que a lei diz foi ótimo. Então, vem cá. Gente, o serviço público é uma atividade econômica chique. Por que é uma atividade econômica chique? Porque a Constituição ou a lei diz que é o quê? Serviço público. E quando eu digo que é serviço público, o que eu faço? Eu retiro da iniciativa privada e jogo para quem? E jogo para o Estado. Curso preparatório para concurso é serviço público? Não. Tem alguma lei dizendo que é serviço público? Não. Então o Emiliano ele pode abrir o papo para concurso? Pode. Se amanhã entender assim, não, a preparação de candidatos é muito importante. Elejo então a preparação de candidatos como serviço público. O que o papo para concurso vai precisar fazer para continuar exercendo sua atividade? Participar de uma o quê? Licitação. E assinar um contrato administrativo. Então perceba que todo serviço público, ele de fato é uma atividade econômica. Mas que a Constituição ou a lei o classificou como o quê? Serviço público. Onde eu quero chegar? Se você pegar no site de prova falando assim, atividade econômica em sentido amplo. Calma, não anota ainda, mas eu tenho que entender. O que seria atividade econômica em sentido amplo? Tudo. Tudo isso aqui. Então, em sentido amplo, são todas o quê? Atividades econômicas. Porque tanto que são prestadas por o quê? Empresa pública e sociedade não é mista. Só que algumas atividades econômicas são chiques, foram elevadas à condição de serviço público. Outras estão normal, na livre iniciativa, na concorrência do mercado. Outras, o Estado disse, peraí, é atividade econômica, mas só o Estado pode prestar. Então, qual vai ser a frase que eu quero botar no seu caderno em OBS aqui? Atividade econômica... Cara, mas primeiro entende. Já vou editar, eu prometo. Atividade econômica sentido amplo são as atividades envolvidas por empresas públicas e sociedade mista. E dentro dessa atividade econômica sentido amplo, você tem os serviços públicos, a atividade econômica em regime de concorrência e a atividade econômica em regime de monopólio. Entendeu agora? Então agora vai. Fala. Isso é serviço público sentido próprio e impróprio? Quem lembra dessa classificação? Me dá um exemplo de serviço público impróprio. Impróprio seria a atividade escolar, por exemplo. Escola, gostei. Educação é serviço público impróprio. Por quê? Porque pode ser exercido pela iniciativa pública e pela iniciativa privada. Gostei. Agora fecha o raciocínio. Vai, você está indo bem. Só não sei se vai dar certo, mas você está indo bem. Repete a pergunta. Próprio e impróprio. Não, mas não é por aí. Olha só. O que ela quer entrar na discussão aqui? Qualquer estatal, isso aqui, ó, esses carinhas aqui, exercem atividades econômicas. E quando você fala de atividades econômicas, exercem em moldes o quê? Empresariais. É isso. Só que algumas dessas atividades econômicas foram erigidas à categoria de serviços públicos e outras não.
Se a lei na Constituição disse nada, é o quê? É atividade econômica. Simples assim. Se a lei for lá e falou assim, olha, isso aqui é serviço público. Por quê? Porque, por exemplo, está no artigo 21 da Constituição. Águas, energia, telecomunicações. É serviço público por quê? Porque está no artigo 21 da Constituição, diz que é competência da União. Como colocou no 21, opa, deixou de ficar na livre concorrência e veio para onde? E veio para a condição de serviço público. Mas eu não conectaria isso com a condição de serviço público próprio e impróprio. Eu não estou conseguindo fechar esse conceito. Você consegue? Não, veio na minha cabeça, mas não... Mas ó, a classificação está certa, é isso aí que você falou, tá bom? Vamos anotar? Vamos lá. As estatais desempenham... Cara, que saudade que eu tava disso aqui, cara. Que mozão e dá fico nada, irmão. Quem dá essa porra aqui sou eu, rapaz. Cadê o Emiliano? Cara, 2 semanas em estúdio, você tá maluco. Eu queria um voluntário ficar comigo lá no estúdio. Alguém pode ser, cara? Tô fazendo um porre, dá aula pra câmera. Um saco. Hã? Não tem, é muito pequenininho. Sou eu e a câmera só, e o quadro. Bom, atividade econômica do amplo. Como é que eu digitei, Pri? Atividades econômicas do amplo. As estatais desempenham atividades econômicas em sentido amplo. As estatais desempenham atividades econômicas em sentido amplo. Vírgula. Dentre as quais encontramos. Aí, ó. Vê o que você vai preferir. Ó. Tem que repetir esses 3 aqui. Isso aqui. Aí você pode puxar a acetona pra cá ou copiar tudo de novo. Acho que ninguém tem esperança de anotar aqui bonito, né? Passar limpo em casa, né? Esses 3 aqui. Aí, olha só, o que eu colocaria... Vamos lá, o que eu acrescentaria? Quando você colocar serviço público... Vem cá. Eu colocaria assim, que é uma atividade econômica erigida a essa condição por quem? Pela Constituição ou pela lei. Repito, é uma atividade econômica ou serviço público? Bora, amanhã. Repito, serviço público, ó. É uma atividade econômica erigida a esta condição, é uma atividade econômica erigida a esta condição pela Constituição ou pela lei. Show? Já que é para ficar bonito? Vamos botar bonito. Aqui na atividade econômica em concorrência, eu colocaria assim entre parênteses, é a regra. Tendo em vista o princípio da... Vamos lá, vitória do capitalismo sobre o socialismo. Princípio da livre iniciativa. Artigo 170 da Constituição. É a regra. Tendo em vista o princípio da livre iniciativa. Consagrado no artigo 170 da Constituição. Tati Trabuco. Eu tenho certeza que é da época dela. Eu tenho certeza que a Tati Trabuco teve na casa dela um videocassete 6 cabeças Sharp. Tu é dessa época. Eu também sou, tá 37 hoje, Tati. Ele não sabe o que se trata pra se... Mete essa. Da época do DVD já, bonito, 4K, pra cima de mim. Então, olha só que loucura. Fabricar videocassete já foi uma atividade econômica. E por que ninguém pensou que fabricar videocassete era serviço público? Porque estava escrito em algum lugar? Não, então qual é a regra? Livre iniciativa. Quais serão as tecnologias de amanhã? Não sei. Agora os cientistas descobriram aí que o universo é flexível. Tu viu isso? Não viram? Não? Isso não sabe de nada, cara. Concurseiro? Ah, mas tem que ter um pouquinho de cultura geral, né, cara? Enfim, negócio muito louco aí da vida aí. E aí tava calculando sobre movimentação no tempo e no espaço. Cara, se um dia tivesse a possibilidade de teletransporte,
teletransporte, não está na Constituição. Vai ser o quê? Atividade econômica e concorrência. Quem fizer mais rápido aí, ganha. Entendeu? Beleza. Então tá. Então ficou claro que a atividade econômica tem sentido amplo. Pega tudo, né? Claro, você só vai pensar na prova em atividade econômica em sentido amplo se o enunciado expressamente falar atividade econômica em sentido amplo. Se não falar, você não pensa assim. Já falei que só a empresa pública ou mista pode desempenhar atividade econômica. Foi... uma pergunta. Uma entidade da administração indireta pode ser a titular da maioria do capital votante de uma sociedade de economia mista? Ou necessariamente tem que ser entidade política? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, capital votante. Aí você tem aqui 60%, 40%. Aí 40% aqui é privado, certo? Ações do mercado. Vamos dar um exemplo aqui. E esses 60% aqui, eles não pertencem à União, Estado, DF, município. Esses 60%, por exemplo, pertencem à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem a maioria do capital votante de uma sociedade de economia mista. A pergunta é, só as entidades políticas podem ser detentoras da maioria do capital votante de uma sociedade mista? Ou as entidades políticas e qualquer entidade da administração indireta? Entendeu agora a pergunta? Qualquer entidade da administração indireta. Anota. Vamos lá. Uma entidade da ADM indireta, uma entidade da ADM indireta pode ser a titular da maioria do capital votante de uma SEM? A resposta é sim. Independente da natureza, boa pergunta. Independente se é de direito público ou de direito privado. Calma aí, fica comigo aqui. Peraí. Vou ler a lei para você. Salvo engano, artigo 3º ou 4º, quer ver? Artigo 4º da lei. Vou ler devagarinho. Sociedade de economia mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica. Complete a frase. De direito o quê? Nossa, não esperava esse blackout. Boa noite, tá? Estamos na aula, tá? De novo, vamos lá. Sociedade de economia mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Muito bem. Criada ou autorizada por lei? Autorizada por lei. Sob a forma de sociedade anônima. Viu como você sabe até aqui? Cujas ações com direito a voto, pertencem em sua maioria à União, Estado, DF, município. Ponto. Ponto não. Ou entidade da administração indireta. Falou qual? Qualquer uma. Aqui está o fundamento que eu acabei de falar para você. Parte final do artigo 4º da Lei 13.303. Parte final do artigo 4º. Se o cara monta um enunciadozinho de prova com a Caixa Econômica, com a maioria do capital de uma sociedade mista, ixi. Pode ser, inclusive, outra sociedade de economia mista. Pode. A Maiana perguntou, pode ser, inclusive, outra sociedade mista? Pode. Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou fazer a mesma pergunta para a empresa pública. A empresa pública é aquela que o capital é 100% o quê? Estatal. Então, quem pode ser o titular da integralidade do capital de uma empresa pública?
Então é igual aqui, União, Estado, DF, município ou administração indireta? Então vou ler o artigo 3º. Calma, vamos lá. Empresa pública, vamos lá, completa a frase comigo. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada ou autorizada por lei? Autorizada por lei, com patrimônio o quê? Próprio. Cujo capital social é integralmente detido pela União, Estado, DF, município. Ponto. Só que calma. Aqui é ponto e vem o parágrafo único. E fala assim: desde que a maioria do capital votante... Ih, agora já pensei na pegadinha safada aqui. Desde que a maioria do capital votante permaneça com a União, Estado, DF ou município, será admitida no capital de empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, Estado, DF, município. Então, qual é a diferença? Vamos lá. Eu posso ter uma empresa pública participando do capital de uma empresa pública? Sim. Eu posso ter uma empresa pública participando de um capital de uma sociedade mista? Sim. Eu posso ter uma empresa pública mandando numa outra empresa pública? Não, porque a maioria do capital votante é sempre de quem? União, Estado, DF, município. Eu posso ter uma empresa pública mandando numa sociedade mista? Aqui, ó. Vamos lá. Demorou para responder. Vamos de novo. Vamos lá. Eu posso ter uma empresa pública participando do capital de uma empresa pública? Sim. Eu posso ter uma empresa pública participando do capital de uma sociedade mista? Sim. Eu posso ter uma empresa pública mandando numa empresa pública? Não, porque a maioria do capital votante é sempre de quem? União, Estado, DF, município. Eu posso ter uma empresa pública mandando numa sociedade mista? Sim, porque a maioria do capital votante pode ser também de quem? De uma entidade da administração indireta. É melhor anotar as 4 perguntas. Vai. Saúde. Eu posso ter uma EP. Eu posso ter uma EP. Participando do capital de outra EP. Eu posso ter uma EP. Participando do capital de outra EP. Então, beleza. Resposta: sim. Fundamento: parágrafo único do artigo 3º. Fundamento: parágrafo único do artigo 3º, vírgula, parte final. Próxima. Posso ter uma EP. Posso ter uma EP. Participando do capital de uma SEM. Sim ou não? Sim. Terceira pergunta. Pode uma EP controlar outra EP? Pode uma EP controlar outra EP? Não. Pois a maioria do capital votante é sempre de quem? UEDFM. Posso ter uma EP. Como é que eu botei a última pergunta? Pode ter uma EP controlar outra EP? Vamos lá. Pode uma EP controlar uma SM?
Sim. Então, ó, tá claro o joguinho de palavra aqui entre participar do capital e controlar? Participar do capital? Pode, não tem problema. Agora, controlar só no caso de sociedade de economia mista. Beleza? Levanta a mão. Aqui, fala. Não, qualquer entidade, eu estou usando EP como exemplo, mas é qualquer entidade da administração indireta. O problema é como na prática a gente vai colocar uma autarquia que desempenha atividade típica controlando alguém que desempenha atividade econômica. Então, assim, juridicamente pode? Pode, mas materialmente seria difícil a gente ver essa hipótese, tá? Vamos lá. É mais fácil quando você pensa em prestação de serviço público, talvez. Aí sim, eu poderia ter uma autarquia envolvida. Agora, uma atividade econômica em concorrência no mercado, difícil pensar. Por isso que é fácil de errar um negócio desse, se você for pela lógica. É fácil de errar, exatamente. Acho que essas 4 perguntinhas assim, elas deixam bem claro como é que o negócio funciona. Uma coisa é participar, outra coisa é controlar. Vamos lá. Vamos falar agora sobre uma novidadezinha que a gente tem no texto da lei, que é a responsabilidade do acionista controlador. Aí vamos pensar aqui, gente. Quem é o acionista controlador da Petrobras? A União. Então, é da União que eu estou falando aqui no caso. Certo? Então, o acionista controlador é, no caso, a entidade política. Essa responsabilidade pode ocorrer em caso de abuso de poder. Aí vamos lá. Quem tem legitimidade para promover a responsabilidade do acionista do controlador quando ele incidir, por exemplo, em abuso de poder? Podem promover a responsabilidade dos próprios sócios, a própria empresa ou o terceiro prejudicado. Vamos lá, sempre dando os exemplos da prática, mas tomando cuidado para não ferir a ideologia de ninguém. Petrolão da vida. Gente, quantos terceiros prejudicados eu tive com o Petrolão? Vários. Todo mundo que perdeu muita grana porque tinha dinheiro aplicado na Petrobras. Então toda essa galera poderia acionar a responsabilidade do acionista controlador se ficasse configurado no caso, abuso de poder. Aí você vai falar assim, mas peraí, Sobral, como é que a própria empresa, a Petrobras, atuaria contra a União se ela mesma foi responsável pela própria... Não, peraí. Vamos só lembrar uma coisa. Quem nomeia o conselho de administração da Petrobras, quem é? A União, através do chefe executivo. Então a empresa se voltaria contra a União, entendendo naquele caso houve o quê? Abuso de poder. Ou então os demais o quê? Sócios da empresa. Beleza? Bom, o que é importante saber aqui? Que essa legitimidade, ela independe de autorização da Assembleia Geral. E você tem um prazo para promover essa responsabilidade. 6 anos do ato. Ok?
Provinha gosta de perguntar prazo. Qual o prazo para promover essa responsabilidade? 6 anos do ato que você perdão, quer impugnar como abuso de poder. Vou botar um negocinho agora aqui no quadro que não estava no ano passado. Que a Di Pietro cita a chamada função social das estatais. Função social das estatais. Aí vamos lá. Que as estatais, elas devem exercer suas atividades em favor do bem comum. As estatais devem exercer suas atividades em favor do bem comum. Só que essas atividades em favor do bem comum devem ser para realizar. Aí aqui no caso, a lei repete um negocinho que já estava na Constituição. Para o Estado hoje criar uma estatal, tem duas hipóteses. Relevante não sei o que ou imperativo de não sei o que lá. Relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. É isso. Realizar interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Isso tudo está no artigo 27 da lei. Tá? E esse mesmo artigo 27, gente, ele diz que atuar em favor do bem comum, diz que as estatais devem adotar práticas de sustentabilidade ambiental. Isso a gente encontra no artigo 27, parágrafo 2º. Deve adotar práticas de sustentabilidade ambiental. Vamos dar uma lidinha nesse quadro agora? Dá uma seguradinha aí. Vamos lá? Ó. Primeiro vamos ver só as estruturas. A gente perguntou a quem se aplica, são 6. Quem pode desempenhar atividade econômica. Se uma entidade da administração indireta pode ser titulada da maioria do capital votante de uma sociedade mista. Aí perguntamos inclusive em relação à empresa pública. A questão da responsabilidade do acionista controlador. Qual é a hipótese? Quem tem legitimidade para pedir? Se depende da autorização da Assembleia Legislativa e qual o prazo. Na função social das estatais, deve ser atividade em favor do quê? E exercer em favor do bem comum é realizar o quê? E deve adotar que tipo de prática? Eu já estou falando essa batida para você, é o que eu vou te perguntar depois. Vamos para o outro lado aqui. Estou sem câmera. Valeu. Bom, próximo aqui, uma observação. Uma sociedade em... Essa câmera também mais ou menos, né? Uma sociedade empresarial.
da qual participe uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma subsidiária. Vírgula. Sem controle acionário por estas. Vamos considerar que a Petrobras participa de um pedacinho do capital da Ipiranga. O fato de uma sociedade de economia mista participar do capital de uma sociedade empresarial privada torna essa sociedade empresarial privada uma estatal? Vou repetir a pergunta. A Petrobras foi lá e adquiriu parte do capital da Ipiranga. Então, se ela adquiriu parte do capital, ela está participando, mas não está controlando. Beleza? O fato da Petrobras participar do capital da Ipiranga torna a Ipiranga uma estatal? Não, não torna. Entretanto, temos que lembrar que para a Petrobras participar do capital da Ipiranga depende de quê? Autorização legislativa. Então, sociedade empresarial da qual participe EPSM subsidiária sem controle acionário por estas. Vamos lá. Não são consideradas... Vamos lá, quer dizer, está no singular. Não é considerada estatal. Ou seja, o simples fato de uma estatal participar do capital de uma empresa privada não torna aquela empresa privada uma estatal. Práticas de governança e controle. Vamos lembrar que essa participação aqui, ó, ela depende de autorização legislativa. Isso está lá no artigo 37, 20 da Constituição. Me deixa orgulhoso, vai, ou não? O 3720 fala assim, a criação de não sei o quê, ou a participação em sociedade privada depende de autorização legislativa. O que é essa criação de não sei o quê? A criação de subsidiária. Ou a participação em sociedade privada depende de autorização legislativa. Aqui eu botei o exemplo de participação em sociedade privada. Quem quiser deixar o exemplo anotado, Petrobras, participando do capital da Ipiranga. Segue a mesma lógica. Pode ser autorização genérica na própria lei de criação? Pode. Se a lei de criação já autorizar, não precisa de uma autorização a cada participação. Outra observação aqui, vamos lá. Eu tenho uma exclusão parcial. Do título 1 da norma para estatais que, vírgula, junto com as subsidiárias, para as estatais que, junto com as subsidiárias, no exercício social anterior. No exercício social anterior. Tiveram uma receita bruta inferior a 90 milhões.
Então a lei faz um recorte para quem for estatal e tiver uma receita inferior a 90 milhões. Tá, recorta uma parte. Mas essa exclusão é parcial, não é total. Vamos botar aqui. Alguns conceitos aplicáveis. Primeiro, que a atividade econômica é só por EP, SM. Então eu mantenho essa ideia. Não é porque você tem uma receita inferior a 90 milhões que você deixa de aplicar essa obrigatoriedade. Eu também aplico o conceito de EP/SEM. Eu juro que eu não vou escrever nada. Ai, socorro, olha pra mim. Ó, nada. Se eu fizer uma pergunta de prova pra você assim, ó, FCC gosta de contar a historinha agora. Uma determinada sociedade de economia mista, cujo faturamento do exercício social anterior foi de 50 milhões de reais, pretende realizar uma transformação societária de sociedade anônima para sociedade limitada. Tendo em vista o contexto desenhado, é correto afirmar que, letra A, considerando o capital, a receita bruta ao freio do exercício anterior, não se aplica a obrigatoriedade de constituição como sociedade anônima, conforme a exclusão expressa da norma. Certo ou errado? Errado, porque mesmo você tendo um recorte parcial da lei, continua se aplicando ela o quê? O conceito de empresa pública e sociedade mista. E no conceito de sociedade mista, ela necessariamente tem que ser uma sociedade anônima. Entendeu a questão que eu montei sempre para você aqui agora? Então, esse conceito continua valendo, não muda nada. O que mais? Aí eu vou frisar aqui, ó. SEM como SA, não pode mudar. A necessidade de inclusão no estatuto de regras de governança corporativa, regras de governança corporativa, a necessidade de requisitos de transparência, e a divulgação da remuneração dos administradores. Vamos lá. Eu tenho uma exclusão parcial. A primeira gracinha que eu posso fazer. Qual é a receita bruta que manda excluir? Inferior a 90 milhões. Em que pese eu tenho uma exclusão parcial, a lei manda aplicar alguns conceitos. Eu citei para vocês os que eu entendo como principais aqui. Quais? A atividade econômica continua sendo só por empresa pública e sociedade mista. O conceito de empresa pública e sociedade mista não se altera. Sociedade mista necessariamente tem que ser uma SA. Também tem que ter regras de governança corporativa. Também tem que ter requisitos de transparência. E também tem que fazer divulgação da remuneração dos administradores. Perdão, Bia. Da remuneração dos administradores. É um cifrão. Acredite. Vamos revisar? Adalto, me acompanha aqui agora. Primeiro eu vou só dar uma passada no primeiro quadro e no segundo, depois eu vou parar aqui. Gente, ó, vamos só olhar os tópicos primeiro? Vamos lá? Ó, que eu vou te perguntar tudo. A quem se aplica EPSM? Aí, olha só como é que você vai responder. Você vai responder primeiro o basicão, atividade econômica sentido amplo. Serviço público, econômica concorrência, econômico monopólio. Aí depois você vai falar a dependente, e depende de quê? A que participe de consórcio, vai dizer a diferença desse consórcio aqui para o consórcio público. E a sociedade de propósito específico é controlada por uma estatal.
Uma entidade de administração indireta pode ser titular da maioria do capital votante de uma SM? Você vai dizer que sim. Pode ser a maioria do capital votante de uma empresa pública? Não, não pode controlar. Mas pode ter participação no capital de uma empresa pública, de uma entidade de administração indireta? Pode, mas sem controlar. Responsabilidade acionista controlador. Qual a hipótese? Você vai responder: abuso de poder. Quem tem legitimidade para pedir? O sócio, a própria empresa ou o terceiro prejudicado. Depende da autorização da Assembleia Geral? Não. Qual o prazo? 6 anos do ato ou 6 anos do conhecimento? Do ato. Qual é a função social das estatais? Exercer atividade em favor do quê? Bem comum. E exercer atividade em favor do bem comum é realizar o quê? Interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. E deve adotar práticas de quê? Sustentabilidade ambiental. Adalto, vamos lá. Sociedade empresarial da qual participe uma empresa pública, sociedade mista ou subsidiária, sem controle acionário por estas, é considerado estatal? Não. Mas deve adotar a prática de quê? Governança e controle. Só que lembrando que para uma empresa pública, sociedade mista ou subsidiária, participar do capital de uma sociedade privada, depende de autorização legislativa. Eu tenho uma exclusão parcial da norma em relação às estatais que no exercício social anterior receberam o quê? Menos de 90 milhões. Receita bruta ou líquida? Bruta. Só que quais conceitos são aplicáveis? Que a atividade econômica é só por estatal. O conceito de estatal. Que sociedade mista só pode ser sociedade anônima. Que no estatuto tem que ter regras de governança corporativa. Que eu tenho que ter requisitos de transparência e a divulgação da remuneração dos administradores. Terminou de copiar? Meu celular. Vamos lá. O título 1 é toda a parte inicial da norma, Bia. Tá? Se você olhar lá, é toda a parte inicial. Como essa estatal aqui, em tese, é uma estatal pequena, porque se ela tem uma receita bruta inferior a 90 milhões, ela é uma estatal considerada pequena. Perto da Petrobras da vida, ela é pequena. Então, você não aplica aquelas regras rígidas que você tem lá. Só que ele falou assim, olha, não aplica o título 1, mas algumas coisas eu quero que aplique. O quê? Isso. Então, eu mandei excluir, mas deixei claro que pelo menos isso aqui eu quero que aplique. Entendeu? Para não excluir a norma inteira. Eu acabei de ver uma peripécia que a Mariana aprontou aí. Eu queria dizer que eu nunca fui cabeludo, tá? Acredito que ela fez isso, cara. Pô, a foto 3x4 parece um monstro, velho. Ridícula. Mariana... Tu vê que assim, a própria esposa fala assim, né? No tom mais debochado do mundo. Como é que ela escreveu? Que melhora com o tempo. Ela escreveu uma coisa assim na publicação, né? E o pior é eu concordando, né? Nossa, brincadeira. Eu entendi como elogio, né? Eu vou entender como elogio isso. Cara, mas eu lembro quando eu fui tirar aquela foto do McDonald's, tirei com tanto orgulho, cara. Não existe mais não funcionário do mês? Não tem a plaquinha lá com funcionário do mês? Tem ainda, não tem? Então. Fui um funcionário do mês. Almeida. Não dá pra ver, né? Porque a foto tá muito em cima. Tinha um crachazinho escrito Almeida. Eu tinha 16 naquela foto. Quero que apague hoje. 16. Tá magrinha hoje. Tá um orgulho. Vamos lá? Tá desse lado aqui, Adalto? Vamos lá. Filho, começa me falando 3 tipos de estatal que vai se aplicar à lei. Estatal que presta serviço público, atividade econômica em concorrência, atividade econômica em monopólio. Tudo isso é considerado atividade econômica em sentido amplo, beleza. Só que também se aplica para a chamada empresa pública dependente, que é aquela que ela depende de verba do orçamento para pagar o quê? Despesa de pessoal ou custeio em geral. Também se aplica para estatal que participe de consórcio. O consórcio tem personalidade jurídica? Isso aqui é igual ao consórcio público? Não. É quando vocês querem executar um determinado o quê? Empreendimento. É a Caixa e o Banco do Brasil fazendo o quê? Um consórcio para linha de crédito em comunidade carente. A última hipótese é a sociedade de quê? Propósito específico que seja controlada por uma
em empresa pública ou sociedade de economia mista. Toda atividade econômica estatal só pode ser executada por empresa pública ou sociedade de economia mista. Certo ou errado? Toda atividade econômica estatal só pode ser desempenhada... É porque eu troquei as palavras, por isso se enrolou. Eu falei, não vou ler igual. Eu tenho certeza que eu estou falando a mesma coisa, só com outras palavras. Toda atividade econômica estatal só pode ser desempenhada por empresa pública ou sociedade mista. Certo? Uma entidade da administração indireta pode ser titular da maioria do capital votante de uma empresa pública? Porra, eu troquei a palavra de novo. Eu não perguntei sociedade mista, eu perguntei empresa pública. Vou repetir. Uma entidade da administração indireta pode ser a titular da maioria do capital votante de uma empresa pública? Não. E de uma sociedade mista? Sim. Uma entidade da administração indireta pode participar do capital de uma empresa pública? Sim. Desde que a maioria do capital votante continue de controle de quem? União, Estado, DF, município. Beleza. Existe responsabilidade da justiça controladora em qual hipótese? Abuso de poder. Quem tem legitimidade para promover? Sócios, própria empresa, terceiro prejudicado. Depende de autorização da Assembleia? Qual o prazo? 6 anos do ato. Beleza. A função social das estatais é exercer suas atividades em favor do quê? Bem comum, que significa realizar o quê? Interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. E essas estatais devem adotar práticas de quê? Sustentabilidade ambiental. Beleza. Uma sociedade empresarial da qual participe uma estatal ou uma subsidiária, só que sem controle acionário, ela vira uma estatal? Não, mas ela deve adotar políticas de quê? Governança e controle. Só que para uma estatal participar do capital de uma sociedade privada, depende de quê? Autorização legislativa. Beleza. Algumas estatais têm uma exclusão parcial da norma. A norma não se aplica. É aquela estatal que a receita líquida anterior tenha sido inferior a quanto? Receita bruta anterior tenha sido inferior a quanto? 90 milhões. Só que alguns conceitos são aplicáveis. Por exemplo, que a atividade econômica é só por o quê? EP ou SM. Aplica também o conceito de EP e SM? Sim. Aplica também que SM é sempre uma o quê? Sociedade anônima. Tem que incluir no estatuto regras de quê? Governança corporativa. Tem que ter requisitos de transparência. Foi certinho no final da sabatina. Ué, quem tá ali atrás? Não tô enxergando. Aê! Chocolate! Caralho! Tem que ser... Bolo de rolo? Sua mãe que fez? Só uma coisa, o pedido tem que ser em silêncio? Pode pedir alto? Não, para. Mariana é farofeira, cara. Para com isso, gente. Para, não bate palma. Cara, vocês são muito cara de pau. Mariana, fica quieta. Não. Se deu bem. Se deu bem. Cara, Emiliano é muito sem noção, cara. É o cara mais Joselito sem noção da face da terra. É o Emiliano. Não, ele saiu correndo. Boa, Gaúcho. Boa. Não, pior que elas vão chegar a casa hoje, quero ver elas explicarem. Quero ver que...